E vamos falar a respeito da exclusão do Simples Nacional? Eu posso ser excluído do Simples Nacional? Nós já falamos que a opção do Simples ela é feita em janeiro e ela é irretratável durante todo o ano. Então, eu fiz a opção, se eu me arrependi, eu tenho que ficar no Simples Nacional durante o ano inteiro. Tudo bem. Mas, o que vai acontecer aí? Pode ter alguma situação que me exclua imediatamente do Simples Nacional? Então, é disso que a gente vai falar desse vídeo. O que pode provocar a minha exclusão automática do Simples Nacional? Isso é até interessante porque, por exemplo, se eu escolhi estar no Simples Nacional, eu optei para estar no Simples Nacional e eu me arrependi, pode ser que eu utilize uma dessas situações que me excluem imediatamente do Simples Nacional para eu poder optar pelo lucro presumido ou pelo lucro real. Seria uma forma aí de planejamento tributário no meio de uma emergência, tá bom? Então, o que a gente fala aí, o que a legislação fala, porque tudo que é falado aqui nos vídeos é retirado da legislação. Então, o que a legislação fala a respeito do Simples Nacional? Quem está excluído aí do Simples Nacional? Então, se eu fizer uma alteração no meu CNPJ, por exemplo, alterando a natureza jurídica, dizendo que agora o Simples Nacional não pode ser sociedade anônima, então, se eu me transformar em sociedade anônima, eu estou excluído automaticamente do Simples Nacional. Se for uma sociedade empresária em comandita por ações, se for uma SCP, Sociedade em Conta de Participação ou Estabelecimento, no Brasil de sociedade estrangeira. Então, são situações que alterei a natureza jurídica da minha empresa de limitada para SA, estou fora do Simples Nacional. Se eu incluir lá no meu objeto social do meu contrato social alguma atividade que é proibida estar no Simples Nacional, e aí, o que vai acontecer? Digamos que eu tenha 4 atividades e essas 4 atividades podem estar no Simples Nacional. Mas aí eu resolvo fazer uma alteração contratual e eu acrescento uma atividade que não pode estar no Simples Nacional. O que vai acontecer então? Eu vou estar excluído do Simples Nacional, porque eu não posso tributar 4 atividades da empresa no lucro presumido ou real e essa atividade no Simples Nacional. Então, eu acabo saindo do Simples Nacional. Se eu incluir um sócio pessoa jurídica, então, os sócios da empresa optante pelo Simples Nacional, obrigatoriamente são pessoas físicas. A partir do momento em que ingressa na sociedade um sócio pessoa jurídica, essa empresa não pode estar no Simples Nacional. E outro destaque que eu faço é: a empresa do Simples Nacional não pode investir em outras empresas. Por exemplo, ela não pode ter uma SCP. Eu também não posso ter um sócio domiciliado no exterior. Então, imagina, eu tenho um sócio brasileiro, mas que é domiciliado no exterior. Então, eu não posso ser do Simples Nacional. Eu tenho um sócio estrangeiro que mora no Brasil. O domicílio tributário dele é aqui, então, ok, ele pode ter uma empresa do Simples Nacional. Então, não é se a pessoa é estrangeira ou não. É onde é o domicílio tributário dela. Se eu fizer uma cisão parcial em relação à empresa, ou se eu extinguir a empresa, eu estou fora do Simples Nacional. Outra questão que eu destaco aí é em relação ao faturamento. Faturamento é de 4.800.000 no ano. E se eu ultrapassar os 4.800.000, o que eu faço? Bom, 4.800.000 é o limite do Simples Nacional. O que eu tenho que levar em consideração aí? Se durante o ano eu ultrapassei mais de 20% desse limite, ou menos. Se eu não ultrapassei mais de 20% desse limite, ou seja, se eu ultrapassei os 4.800.000, mas fiquei com um valor aí de faturamento inferior a 5.760.000, eu só vou sair do Simples Nacional em janeiro do ano seguinte. Então, digamos aí que eu estourei o limite do Simples Nacional, mas fiquei com faturamento de 5 milhões ou 5.700.000.
só a partir de janeiro do ano seguinte eu estou fora do Simples Nacional. No entanto, e se eu ultrapassar, digamos que minhas vendas foram excelentes, eu ultrapassei 4.800.000, mais 20%, ou seja, tive um faturamento superior a 5.760.000. Então, tem que ser comunicado para a Receita Federal a exclusão do Simples Nacional, porque a partir do mês seguinte que eu fizer a ultrapassagem desses limites com 20%, eu estou fora do Simples Nacional. Então, digamos que isso aconteceu em setembro. A partir de outubro, eu tenho que escolher outro regime tributário. Seja ele lucro real ou lucro presumido, tá? Mas se eu faturei, estou no Simples Nacional e faturei acima de 5.760.000, eu, a partir do mês seguinte, estou fora do Simples Nacional. E aí eu preciso comunicar para a Receita Federal no mês de janeiro, tá? Se eu ultrapassei os 4.800.000, mas não ultrapassei os 20%, em janeiro do ano seguinte eu comunico, digo que estou fora do Simples Nacional, ou no caso aí de ultrapassar aí 5.760.000, eu vou ter que informar até o último dia útil do subsequente àquele em que se deu o excesso da receita bruta. Ou seja, eu contribuinte, tenho que comunicar para a Receita Federal que eu ultrapassei o limite do Simples. Ah, mas a Receita Federal não viu isso? Viu, mas ela quer que eu comunique que estou fora do Simples Nacional. Então, essas são as hipóteses, existem outras, e aí eu recomendo que vocês olhem aonde? Lá no site do Simples Nacional, se você acessar o site, vai ter um espaço lá escrito Perguntas e Respostas, e lá tem um arquivo com mais de 100 páginas, com as mais diversas perguntas sobre o Simples Nacional. Deem uma olhadinha lá para vocês saberem o que tributa ou o que não tributa, ou exclusão, o que não tem exclusão, quem pode aderir. Lá tem perguntas de diversos tipos que vão auxiliar vocês em relação às dúvidas do Simples Nacional. Então, lá no site da Receita Federal, especificamente no campo do Simples Nacional, tem um livro de perguntas e respostas esclarecendo aí as principais dúvidas que você possa ter em relação ao Simples Nacional. Bom, no mais, eu agradeço a vocês aí pelo interesse no vídeo, espero que vocês tenham gostado. Se tiver alguma dúvida, podem postar nos comentários, à medida do possível, eu vou respondendo vocês. Bom, até breve. Tchau, tchau.